3, 2, 1. Dá um sorriso aí. Começa. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã aqui do Pode Ler, do podcast, videocast, tudocast, que traz os melhores e mais interessantes assuntos sobre esse universo do livro. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que ainda não tinha visto, está aqui com a gente pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Que bom que vocês estão aqui com a gente. E, como sempre, eu estou aqui, Paulo Tadeu, aquele senhorzinho fofo da internet que você conhece, ao lado aqui do meu querido amigo Aldrin Mazei. Tudo bom, Aldrin? Tudo bem, Paulo? Como é que você está? O seu dinheiro de volta. Estou ansioso, falando em dinheiro, estou ansioso por essa entrevista, porque você me falou que é só ler esse livro que você fica rico, é verdade? Você fica rico e fica calmo. Primeira coisa, você fica calmo. Se você ficar calmo, talvez você fique rico. Primeiro fica calmo. Você vai ter que ter a cabeça no lugar. A gente vai explicar isso. Entendi. A gente vai explicar isso aqui. O cara que está aqui com a gente hoje, ele vai ensinar isso. Ele vai ensinar isso. Já respira fundo no primeiro lugar. Vamos lá. E aí nós vamos ver como é que a coisa vai, se vai dar certo com você. Com ele deu. Opa! Então... Eu estou aqui com o Carlos Aldan de Araújo. Olha, eu vou ter que resumir o currículo dele. Não é por nada, não, mas o currículo dele, se eu ficar lendo tudo que tem aqui na orelha do livro, eu vou ficar uma meia hora, vocês vão cansar. Mas ele tem um currículo extremamente respeitável. Eu vou falar só o comecinho aqui da carreira dele, do currículo dele, que é o Carlos Aldan de Araújo. Ele é o CEO e cofundador do grupo Kronberg, especialização em neurociência, uma série de BA em antropologia, sociologia, ciências políticas. Ele tem um currículo realmente extenso. Eu não sei como é que você arranjou tempo para fazer tanta coisa assim. Carlos, obrigado por ter vindo aqui. Prazer estar aqui, Paulo, e parabéns pelos seus 25 anos aqui de sucesso da editora. Como editor. Obrigado. Matrix. Parabéns. Muito obrigado por ter vindo aqui. O Carlos Aldan, só para a gente entender e para você saber o que nós vamos bater papo aqui hoje, ele é autor desse livro aqui, ó, Prospere com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem. E aí aqui embaixo está escrito Alto Desempenho e Saúde Mental na Era da Incerteza. Então acho que você vai gostar muito do que nós vamos falar aqui hoje, porque realmente, só para começar, pelo que você coloca aqui, a gente não precisa ser nenhum gênio, né? A gente está vivendo um mundo em desordem, a gente está vivendo uma era de incerteza. Você pega o noticiário, você abre o portal de notícias, né? Vem aquele baque diário, um monte de coisa ruim acontecendo, coisa estranha acontecendo, e a gente está no meio desse mundo, né? Exato. Como é que a gente tem inteligência emocional? Eu vou voltar um pouquinho. O que é inteligência emocional para quem ainda não conhece o termo? Inteligência emocional é a habilidade de entendermos nossas emoções, nossos modelos mentais, nossos padrões emocionais, também chamado de hábitos. E esse conjunto é chamado de estados internos. A gente se conectar com os nossos estados internos. As emoções precedem a cognição em uma velocidade maior. Então é importante nós conhecermos as emoções porque elas influenciam os nossos pensamentos e possíveis comportamentos. Dessa forma, eu me dou a oportunidade de escolhas e de mudança naquilo que não está funcionando para mim. Negligenciar as emoções não é inteligente. Elas organizam ou desorganizam os nossos pensamentos, elas precedem os nossos pensamentos e podem ser nossas aliadas. E a inteligência emocional em última instância, tem como objetivo transformar as emoções, independentemente de definição de boa, ruim, positivo ou negativo, em recursos estratégicos a nosso favor, para que a gente produza melhores resultados na vida. Na vida, aí nós estamos falando no geral, né? Estamos falando do ponto de vista pessoal, profissional, no geral, né? Na vida no geral, sem dúvida. Muito bem. E essa necessidade, né, fundamental, ela é premente no século XXI por razões óbvias, né? O cérebro tem como principal função, Paulo, nos manter vivo e funcionando. Então, para que isso aconteça, ele está engendrado, arquitetado, né, para buscar o quê? Para buscar previsibilidade, para buscar segurança, estabilidade. E no mundo em desordem a gente tem o contrário, né? Um mundo crescentemente desconhecido, incerto, volátil e ambíguo.
E isso é que vem causando os diversos transtornos mentais, né? Essa colisão da nossa neurobiologia com um ambiente, um contexto social muito complexo. O conhecimento se dobra em questão de horas em alguns segmentos. Até 1900, ele demorava 100 anos para algo novo acontecer na sociedade humana. Então, os nossos antepassados tinham que esperar 100 anos, se vivessem 100 anos, para que algo novo acontecesse de forma... E era mais fácil absorver o que estava acontecendo, de certa forma, né? O sistema nervoso estava, né, ajustado a essa realidade. E hoje, com o advento da exponencialidade da tecnologia, da mídia social, a ubiquidade de informações, de dados, de notícias, que nem sempre se sabe se são verdadeiras ou não, a gente bombardeado por essa instantaneidade, né, de acontecimentos no resto do mundo, o nosso sistema nervoso entra em parafuso, né? Estamos no mundo em desordem mesmo, mas a boa notícia é que, se por um lado a gente vive uma realidade cada vez mais desafiadora, mais turbulenta e disruptiva, por outra, nós temos 3 áreas que nos ajudam e demonstradamente a fortalecer nossa resiliência emocional e proteger nossa saúde mental e física, mesmo nesses ambientes desafiadores, que são a inteligência emocional, a neurociência e a psicologia positiva, que é também muito recente como a inteligência emocional. Então, essas 3 áreas, elas emprestam intervenções, elas emprestam práticas validadas cientificamente, que quando implementadas, a pessoa fortalece a resiliência emocional dela e não entra para as estatísticas dos transtornos mentais. Não é coisa, você está falando, não é coisa de autoajuda, você está falando de coisas testadas, de ciência. Ciência. São 3 ciências que a Kronberg se especializa, que é a inteligência emocional, neurociência e a psicologia positiva. Inúmeros estudos, e o livro entra e demonstra isso, né, por gráficos e com referências, como essas intervenções efetivamente diminuem os sintomas de depressão, aumentam o nosso índice de bem-estar, de felicidade e, consequentemente, nossa saúde fica protegida. Eu estava olhando o Carlos falar, você estava pensando, onde eu conheço o cara? Onde eu já vi o cara? Parece um ator de cinema, não parece? Ou de novela. Aí eu lembrei... Eu tenho que olhar aqui no currículo, porque de repente é tanta coisa que passou batido aqui. Ele não parece o senador Álvaro Dias? Olha, tá longe. Tá longe. Parecido. Tá longe de ser, tá longe. Ô Carlos, você como CEO também, dentre outras coisas, como é que um CEO consegue implementar de forma prática esse conhecimento todo que você tem em relação à saúde mental, Sim. psicológica, Sim. de toda a sua cadeia de funcionários numa grande empresa? É possível isso? Chega até lá embaixo? Chega. Inclusive, nós temos vários exemplos. Nós estamos há 22 anos fazendo isso, né? Aqui no Brasil, na América Latina, na Ibéria e parte dos Estados Unidos. E vários CEOs que têm já essa cabeça melhor preparada, né, para entender que inteligência emocional não é soft skills, né, como são chamadas, né, as nossas emoções, como se o soft fosse inferior ao hard ou às competências técnicas, né? E investem em programas com a Kronberg de desenvolvimento. A gente tem assessments para medir a inteligência emocional nas 8 competências e nos 8 fatores de sucesso na vida. E a partir daí a gente customiza, né, por meio de debriefs individuais, o que cada pessoa precisa fortalecer e potencializar no caso de essas competências estarem no nível adequado. Então a gente mede e desenvolve em toda a organização. E o CEO, mais do que ninguém, precisa da inteligência emocional. Claro. Porque hoje mandar não funciona mais. Achar que competência é uma habilidade que se desenvolve sozinho é uma grande falácia, um equívoco enorme, porque a gente foi criado no capitalismo industrial pensando assim, né? Competência técnica é suficiente. Não é. Eu posso aprender a competência técnica sozinho,
Mas como é que eu faço a implementação dessas competências? Como é que eu lido com as pessoas, com as emoções delas, né? Também. Isso. Esse é o ponto. Para implementar as minhas competências técnicas como líder, eu preciso lidar com o contexto. E o contexto é crescentemente complexo, né? Formado de modelos mentais ou mentalidades diferentes, de expectativas diferentes dos colaboradores, experiências de vida diferentes, que representam um enorme desafio para a liderança hoje. Bastava mandar, acabou. Bastava comandar, distribuir tarefa e cobrar resultado. Hoje não mais. O comportamento individual não está seguindo. E eu tenho estatísticas aqui no livro para demonstrar isso, né? É o desengajamento no ambiente de trabalho. Você pode explicar um pouquinho melhor, dar exemplos? Sim. O desengajamento no ambiente de trabalho é um problema global. A gente, no Brasil, cria inúmeros problemas próprios, né? Mas esse é um desafio global. Está entre 70% e 85%, ou seja, 70% a 85% da população de colaboradores no mundo estão desengajados do trabalho. Não estão emocionalmente conectados com o trabalho, estão indo lá buscar o cheque no final do mês. Apenas isso. Isso é muito triste, né? Porque imagina você passar 8, 10, 12 horas num palco que não é seu, jogando aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, a sua energia, num palco que não é seu. E é claro que essa pessoa vai adoecer ao longo do tempo. Vai ficar frustrada, vai ficar ansiosa, motivação decrescente, a motivação intrínseca cai, motivação intrínseca em queda durante períodos prolongados vai se transformar em transtornos mentais. E para nós, esse desengajamento é um sintoma de uma causa muito séria, que nós não estamos preparando as pessoas em posição de liderança com as competências holísticas necessárias para enfrentar os desafios do momento contemporâneo, do século XXI. Então, competências holísticas são fundamentais hoje, e a inteligência emocional é que é a força subjacente para as dimensões de liderança necessárias para esse contexto, é a força subjacente para os estilos de liderança, comportamentos, fatores de sucesso de liderança, para que a gente enfrente esses desafios. A inteligência artificial está aí para colocar mais lenha na fogueira. A gente começa novembro de 2022 com 1,5 bilhão de parâmetros de machine learning. Em novembro de 2023 nós estamos com 100 trilhões de parâmetros de machine learning. Já chegou a muito próximo da nossa competência cerebral, né? Então, nessa velocidade, imagino que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? E a gente não está preparado para essa velocidade. Mas, de novo, existe luz no final do túnel. É só a pessoa se inteirar dessas intervenções validadas cientificamente, implementá-las, e ela vai conseguir fortalecer a resiliência de forma que ela possa proteger a saúde mental dela e física. E a inteligência emocional é essa força subjacente. É porque você toca num ponto muito interessante, a questão de resiliência, né? Exato. Essa capacidade de você se moldar, absorver os impactos, porque impacto a vida tem todo dia, né? Você não tem como escapar disso, né? Exato. Então, não é porque... E você acha que a gente tem uma geração hoje menos propensa a lidar com as diversidades? Você percebe isso nos teus estudos, na tua consultoria, não? Sim. A gente percebe, e os dados demonstram, né, que a cada nova geração há uma piora nos transtornos mentais. Ou seja, ao invés de melhorarmos, a gente está piorando. A cada nova geração, a gente tem queda significativa no índice de saúde mental global, não é só o Brasil. E aí há alguns parâmetros que são utilizados, né, para explicar essa piora, porque existe uma relação causal e correlação desses parâmetros com essa piora na saúde mental. Uma delas é o número de relações familiares que vem decrescendo, a falta também de amor, de cuidado na infância. Hoje, 10% das novas gerações Y e Z preferem não ter nenhum relacionamento familiar.
E nós sabemos o quanto o relacionamento familiar é fundamental para a saúde emocional ou psicológica do indivíduo, né? Outro elemento que explica essa piora é o número de relacionamentos de amizade, também decrescente. Então, você olha gerações mais antigas, como as nossas, minhas, né? A minha, que é o baby boomer, ele tem mais relacionamentos familiares, ele tem mais relacionamentos... Mais amigos, né, de uma forma geral, né? E tem um índice de saúde mental muito melhor do que as novas gerações. Então, há essa fragilidade, sim, porque a gente está indo em direção oposta à nossa biologia, né? Que eu menciono também no livro, né? Nós somos seres hipersociais. Negar nossa biologia não é emocionalmente inteligente. E a gente está se tornando cada vez mais só. Hoje, os dados mencionados aí, de quase 30% da população nos países centrais já se encontram em solidão. A solidão mata mais do que tabaco, mais do que excesso de álcool, mais do que sedentarismo, mais do que excesso de peso, mais do que poluição. E as pessoas estão... E a tecnologia, redes sociais, a pandemia vieram para potencializar essa solidão, né, Carlos? Potencializou a solidão, sim, você tem total razão. E a recomendação é que a gente não dê o celular para os nossos filhos até os 12, 14 anos de idade. Há hoje um estudo demonstrando essa relação causal. Até recentemente era uma correlação, mas uma relação causal entre o uso do celular e da mídia social com a piora dos transtornos mentais, inclusive suicídio, e infelizmente dentre adolescentes. Ansiedade, depressão, e aí por aí vai. E suicídio. Isso que aí no final das contas é a causa, é o ponto final ali da depressão. Exatamente. E a boa notícia é que essas pessoas, se tivessem tido acesso, né, à inteligência emocional numa tenra idade, elas não estariam correndo esse risco. E eu não digo isso da boca para fora, né? São dados que demonstram que quando se insere a educação socioemocional, como ela é chamada no mundo acadêmico, né, não inteligência emocional, integrada ao currículo tradicional das escolas, as vantagens são inúmeras, Paulo. O aluno ele tem melhor aproveitamento acadêmico, um percentual maior de alunos que adentram a universidade, um índice de evasão muito negligenciável comparado com quem só recebeu o currículo tradicional e bullying quase inexistente. Então, por que não inserimos, né, a educação socioemocional nas escolas? Porque a gente tem paradigmas equivocados sobre a inteligência emocional. Achando que não é essa coisa toda, que não tem... Que é mimimi, que é soft skill. Não é soft. Se fosse soft, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje no mundo, em desordem. Porque a inteligência emocional nos ensina a empatia, nos ensina o propósito individual, e o propósito individual bem construído e descoberto, ele leva em consideração o impacto externo, né? Responde a difícil pergunta: por que eu faço o que eu faço na vida? É uma pergunta difícil de chegar a uma resposta. Temos clientes que passam vários meses tentando, inúmeras tentativas, para chegar a essa declaração de propósito, e o momento que ele chega, ele liberta uma energia incalculável dentro dele. O propósito individual, a empatia, a motivação intrínseca, que também é uma das competências, o otimismo. Como você falou, não se pode imaginar uma vida sem retrocesso, sem decepção, uma vida sem grandes perdas, né? Se a pessoa não tem essas competências emocionais da motivação, do otimismo, que a gente mede e desenvolve, ela não vai ter a resiliência necessária. Primeiro baque que ela sofre, a vida não presta. Ela pode cair e não ter necessariamente as estratégias de enfrentamento dessa condição para ressurgir. Ou pode tardar mais tempo para ressurgir, também. E alguns não ressurgem, né? Então, e a inteligência emocional, aliada a essas intervenções da psicologia positiva e da neurociência, demonstram que, ao implementarmos essas intervenções, a gente está fortalecendo essa resiliência emocional, né?
de maneira que a gente coexista com esses ambientes crescentemente desafiadores, turbulentos, disruptivos, né? E passemos incólumes aí a essas condições desafiadoras. Você está aprendendo, Aldo? Você está começando a ver uma luz no fim do túnel? Estou bastante interessado no tema. Ô, Carlos, como é que você se envolveu nesse tema? Você sempre... Excelente pergunta. Você sempre foi esse cara calmo, equilibrado. Você está falando, você passa uma calma assim quando você fala. Você sempre foi assim? Obrigado. Não, você sabe que eu entrei na inteligência emocional justamente porque não era assim. Ah, bom. Sempre tem uma história assim, né? É história. Eu sou de uma excelente família, criado no interior de São Paulo, numa cidadezinha de 10 mil habitantes, São Sebastião da Grama. Pais fantásticos que deixam um legado de investimento em cultura, conhecimento. Ela é em Minas, não? Não, é divisa com Minas. Divisa com Minas, com Poços de Caldas. Poços de Caldas, isso. E daí saio muito cedo para estudar fora. Vou para os Estados Unidos com 17 anos, um estudante de intercâmbio, decido fazer faculdade lá, me formei, fui recrutado. No meu último ano, começo minha carreira nos Estados Unidos com a Honeywell. E aí começam os meus desafios. Enquanto eu estava dependendo, né, da minha aplicação no mundo acadêmico, tudo bem. Estava indo ótimo. Estava indo bem. Aí, a hora que eu entro no mundo, né, real de trabalho, começam os desafios, né? Como navegar esses meandros políticos no mundo corporativo, que, no geral, é um mundo tóxico, né? É um mundo de cão mesmo, de rat race, como é chamada, né? Competição extrema, cobrança. Eu nunca aceitei. Por que eu preciso puxar o tapete, pisar na cabeça de alguém para subir na minha carreira? Eu não preciso disso. Mas como subir sem vender minha alma? E aí é que essas áreas me trouxeram uma contribuição enorme para que eu conseguisse chegar à presidência de empresas aqui nos Estados Unidos, graças a essas competências desenvolvidas, e não que as tenha totalmente desenvolvidas, tá? É um processo constante. Tanto assim que o símbolo da nossa metodologia de inteligência emocional é o símbolo do infinito, porque é um processo constante de aprendizado, processo de longo prazo, né? A vida nos prega peças, elas dá as rasteiras inevitáveis, né? E aí você tem que se aplicar mais ainda no desenvolvimento da inteligência emocional. Mas você deu um salto no tempo aí. Eu queria mais detalhes aí. Como é que foi esse processo? Você estava lá no mundo corporativo, competitivo, e você sentiu falta de mais conhecimento no campo da inteligência emocional, de trabalhar mais isso? A inteligência emocional nem existia na época, né? E aí, quando começo minha carreira, que foi na década de 80. A inteligência emocional veio em 90, com um trabalho seminal escrito em linguagem científica por Peter Salovey e Meyer. Eu fiz 3 faculdades lá nos Estados Unidos, nos 4 anos, então tinha uma formação nessa área de humanas, né? Antropologia, ciência política e sociologia, que me ajudaram em grande medida, mas não tinham essas ferramentas práticas, né, de transformação das emoções em recursos estratégicos a nosso favor. Como é que eu transformo essa minha emoção de frustração, de indignação, de senso de justiça lesado, né, em recursos a meu favor, sem prejudicar ninguém e sem fazer parte do jogo, né, esse jogo sujo que infelizmente é a realidade. E essa tônica, né, de performance a qualquer custo está nos levando a resultados dramáticos, né? Nós estamos destruindo o planeta, estamos destruindo o capital humano. Estávamos falando aqui, antes de começar, o índice de desengajamento e transtornos mentais no ambiente de trabalho é insustentável. Burnout entre 40% e 82%, dependendo da geração e do segmento de indústria. E como é que a gente vai sustentar isso? Movimentos como o chamado quiet quitting, né, que é o abandono silencioso da produtividade no ambiente de trabalho, que se tornou uma tendência dentre os jovens da geração Z no ambiente de trabalho. Então, o líder precisa dessas competências para endereçar esses desafios, trazer esses jovens, né, para a realidade, e não ficar naquela
a terceirização de responsabilidades. Né? Essas gerações novas não querem nada com nada. Não, é nossa responsabilidade educá-los assim como a gente faz com os nossos filhos. Né? E a evidência objetiva, nesses últimos 22 anos de nossa atividade, nós temos 200 mil casos de assessments de inteligência emocional. É uma amostragem significativa. Esses 200 mil casos medem os fatores de sucesso de forma holística. A gente enxerga o sucesso de forma holística. Geralmente, sucesso é tido como avanço na carreira, como patrimônio, né, melhorado. Para nós é muito mais do que isso. Sucesso é o nosso desempenho, a capacidade de performar, né, que se subdivide em influência e tomada de decisão. Fundamentais para a vida, em casa, com os filhos, com a família, e fundamental para o líder, né? Hoje a moeda de troca é influência. Não adianta, como falamos, não adianta mandar, comandar e esperar que o comportamento individual siga. Nem em casa. Eu tenho 4 filhos, não adianta você mandar. Eu tenho que influenciá-los, eu tenho que desenvolver o senso crítico neles, ajudá-los. Dar exemplos. Dar exemplos e ajudá-los a chegarem à conclusão que nós gostaríamos que eles chegassem com um pouquinho mais de vivência que a gente tem. Então, se eu não consigo fazer isso em casa, eu certamente não vou conseguir fazer isso no trabalho com as gerações mais jovens. Eu preciso da influência. E como é que eu obtenho essa influência? Não é resultado de dimensões de liderança, de um bom gestor, de um expert no meu ecossistema. É resultado de novas dimensões, a dimensão de liderança inspiradora, inspirar as pessoas, né? Criar um ambiente, um clima organizacional conducente à libertação dessas competências do indivíduo, dos dons individuais que eles têm, em favor deles e da organização. Eu preciso da influência e da tomada de decisão. O outro fator de sucesso são os relacionamentos. Para nós, o que adianta eu ter dinheiro no banco se eu não tenho bons relacionamentos na vida íntima, familiar e social? Não é vida para nós autêntica e feliz, né? Por sermos seres hipersociais. E a gente mede o relacionamento no ambiente de trabalho e na vida íntima, familiar e social. O outro fator fundamental de sucesso é o nosso bem-estar, que se subdivide em saúde e equilíbrio na vida. Eu preciso ter equilíbrio, né? Não adianta eu só me dedicar à família, eu vou perder o avanço na carreira. Só me dedicar à carreira, eu vou perder o crescimento dos filhos. Então, nós precisamos desse equilíbrio para considerar que a gente está tendo sucesso na vida. E, por último, a conquista na vida, que se subdivide em... Desculpe, a qualidade de vida, que se subdivide em conquista e satisfação com a vida. Então, esses fatores de sucesso, como nós chamamos, a variação neles é explicada nesses 200 mil casos analisados em 53% pelas 8 competências da inteligência emocional. Ou seja, R de correlação é igual a 0,53. Não é uma baixa correlação e nem uma baixa amostragem de 200 mil. Portanto, isso nos credencia a dizer, não com arrogância, mas com convicção, que o maior preditor de sucesso na vida são essas 8 competências da inteligência emocional. É claro que eu preciso de competência técnica, mas isso eu aprendi na escola. Por isso que eu fiz MBA, por isso que eu fiz faculdade. Por isso que você tem uma certa experiência, teve algum mestre também, enfim, por aí, na empresa, um mentor, né? Com certeza, a gente aprende na escola. Agora, a inteligência emocional representa esse elo faltante, né, para o endereçamento dos desafios contemporâneos. Ou eu desenvolvo a inteligência emocional, ou eu vou perder relevância como pai, como líder na sociedade atual. E você enxerga, você quer falar? Não, eu estou admirado com essa sabedoria toda. Estou lembrando dos chefes que eu já tive. Que não tinha. Eu queria que eles tivessem esse livro na prateleira. Que tratavam... Os chefes que eu já tive, desculpa, Paulo, eles liam A Arte da Guerra e aquele 48 Leis do Poder. Então tratam o funcionário assim, ó, descarta, não serve, tchau, manda embora. Resolve assim, né? Exato. E isso persiste, infelizmente. Hoje. Eles persistem, exatamente. Eles ainda estão aí. Exato. É uma pena que porque eles, por exemplo, não sabem lidar com essa geração que a gente está falando, né? Que é uma geração nova, que tem os seus problemas, e no final das contas é uma geração
como sempre foi assim, que traz conhecimentos novos, que traz um gás novo, que, né? Exatamente. Não é? Tem uma energia, Tem né? uma energia, é só olhar as startups, né? Exato, então, Startups quanto são conhecimento compostas. ali, quanta coisa nova, quantas ligações eles têm com as novidades que isso ele aí. não tem. Então, ele precisa ele precisa ter saber engajar essas pessoas. Com certeza, como eu falei, competência não se desenvolve sozinho, né? Competência, eu achar que eu desenvolvo minha competência sozinho, sem eu usar os recursos disponíveis à minha volta, sejam eles pessoas, sejam eles recursos materiais, financeiros, não vou conseguir, em especial hoje, né? Mas você tem razão, essas pessoas que são chefes, não são líderes, né? Ainda constituem a maioria, são pessoas que estão ainda com a mentalidade numa era que já se foi, né? E nós estamos nesse momento de transição, daí essa trepidação toda, né? E quem traz esse posicionamento, como eu estou trazendo para vocês, fala sozinho em muitos casos, né? Mas se eu não tiver convicção, se eu não tiver autoconfiança de que esse é o caminho, eu já teria desistido, porque você chega numa empresa e fala, você precisa cuidar do lado humano saudável da organização, tanto quanto você cuida dos resultados financeiros da organização, você fala, Aldan, eu preciso produzir resultado, meu amigo, nem com essa história de lado humano e saudável, né? Só que hoje... Tem uma meta para bater. Exato, como se ele conseguisse bater sem o ser humano, né? E felizmente, por favor, não estou aqui sendo leviano com o sofrimento, né, que a pandemia nos trouxe, mas a pandemia deu um empurrão nessa consciência, né? Em parte, não de forma significativa ainda, porque as empresas estão correndo atrás do prejuízo e achava-se que a gente teria um mundo mais compassivo, mais empático, em decorrência da experiência com a pandemia. Não é necessariamente verdade, mas eu encontro expressão em mais líderes hoje, ou pessoas em posição de liderança, do que encontrava antes da pandemia com esse posicionamento nosso. Muito bem. Muito bom. E me fala uma coisa, qual que é o propósito de vida que você enxerga hoje nas pessoas, nas tuas consultorias? O que as pessoas estão querendo hoje em dia? Pois é. Mudou? Pois é. Propósito para nós é algo mais complexo do que metas, né? Tá. Propósito é esse sentido dominante de significado que só a gente pode detectar e construir para a nossa vida. O propósito nosso é baseado na logoterapia de Viktor Frankl, que é um judeu austríaco que sobreviveu a 3 campos de concentração nazistas na Segunda Guerra, e que fundou a terceira escola de psicologia. Primeira sendo de Freud, que dizia que a principal necessidade do ser humano era o prazer, a felicidade. Daí veio Adler, na segunda escola de psicologia, dizendo que a principal necessidade do ser humano é o poder, é a supremacia. E aí vem Viktor Frankl, que a gente abraça com veemência a logoterapia, que é a terapia de significado e propósito, dizendo que não, a principal necessidade do ser humano é encontrar significado para a sua existência. E ele é uma demonstração viva, né, de que, tendo esse significado, ele tinha uma chance em 22 de sobreviver nos campos de concentração e conseguiu sobreviver e trouxe essa contribuição inestimável para a humanidade, que é a logoterapia. Então, a gente baseia o nosso propósito na construção e descoberta. É um processo conjunto de construção e descoberta. Não é um processo intelectual, senão sairíamos com os nossos propósitos prontos aqui, né? E também na neurobiologia, que compara pessoas propositadas, que têm essa razão maior do que faz o que faz, com pessoas não propositadas. E as vantagens, gente, são inúmeras, que contribuem para reduzir essa problemática de transtornos mentais. Esse trabalho da neurobiologia, comparando esses dois grupos, chega à seguinte conclusão, e eu faço a seguinte brincadeira, né, quando trabalho com os líderes: se existisse um remédio que não tivesse nenhuma contraindicação, nenhum efeito colateral, e reduzisse o Alzheimer na sua vida em 2,4 vezes, reduzisse os riscos de derrame cerebral em 27%,
os transtornos do sono em 16%, e os marcadores inflamatórios no corpo em 57%, e, portanto, a mortalidade, você tomaria esse remédio? Todo mundo diz que sim. Esse remédio se chama propósito, desde que ele seja bem construído. Ele tem que ter alguns critérios específicos para ter esse impacto positivo para a nossa saúde. E construído e descoberto. Ele tem que envolver nossas relações mais íntimas, nossos sonhos mais íntimos, nossas metas, nossos valores, nossas forças de caráter, tudo isso numa declaração faça sentido para a gente. Quando você descobre essa pergunta difícil de ser respondida, por que eu faço o que eu faço, você liberta uma energia incalculável dentro de você. Nietzsche dizia, né, quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer que e qualquer como. E essa é uma grande verdade. O propósito aumenta a resiliência do indivíduo, dá esse sentido para a existência dele. Eu sei o que eu faço, eu sei como eu faço, mas poucas são as pessoas que têm a resposta do porquê você faz o que faz. Então, se a pergunta é propósito, dentro desse sentido, e eu faço essa enquete com altos líderes e média liderança há 22 anos, 99% deles não têm. E com mais familiaridade dizem, Aldano, não é que eu não tenho um propósito, eu nunca pensei em ter um propósito. Porque a gente está correndo, né, de forma inconsciente, né, atrás de metas, atrás do patrimônio, como se isso fosse trazer para a gente o grau de felicidade necessário. E a psicologia positiva mostra que não. Não é aí que está a nossa felicidade, não que não seja, você fez a brincadeira do dinheiro, né? Não que o dinheiro não seja importante, mas a evidência objetiva também demonstra que depois de um determinado nível, ele não tem impacto nenhum no nosso índice de felicidade, muito pelo contrário. Por isso que a gente chega aqui no título, que era o objetivo da minha próxima pergunta, mas acho que você já começou a se antecipar, porque a gente fala do título Prospere, né? E a pessoa, sempre quando a gente fala de prosperidade, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, né? Prosperidade. É o dinheiro. Ganhei 2 milhões de dólares. Agora está resolvido, né? Agora está resolvido. Eu estava achando que a gente ia aprender a ganhar dinheiro aqui hoje. Mas você vê como é que uma coisa está ligada à outra, né? Estou ganhando muito mais com essa entrevista, viu? Mas a prosperidade é uma coisa, eu acho que é uma coisa que ela não vem isolada, né? Ou não? Não, e prosperidade, como eu falei, para nós é esse conjunto, né? É conjunto, isso. Não é só... É o que você falou, se eu ganhar de um lado... focar só na família e deixar trabalho de lado, pronto, desequilibra a vida. Se fizer o contrário, é a mesma coisa. Exatamente. Então, sempre é uma coisa conjunta. E o mais importante aí, lá no subtítulo também, é que esses dois fatores não são mutuamente excludentes, né? Alto desempenho e saúde mental. Exato. Então, eu posso ter alto desempenho e, ao mesmo tempo, ter saúde mental. Mas as pessoas estão sacrificando essa saúde mental, né, para ter o alto desempenho. E muitos entrando, né, em drogas, né, para dormir, para acordar. É a tal da performance a qualquer custo que você falou, né? Exatamente. Qual deve ser o lema da empresa moderna, na sua opinião? Se não é performance a qualquer custo, qual é o lema ideal para uma empresa? O lema ideal é ele cuidar do lado da saúde emocional e mental das pessoas, o lado humano da organização, tanto quanto ele cuida do lado de desempenho, da performance. É claro, sem desempenho, sem performance, gente, nós não temos lucro. Sem lucro não tem, né, sociedade. A concorrência cada dia maior, né? Enfim. Exato, é claro que a gente precisa de performance, mas o erro é achar que a alta performance, né, é mutuamente excludente com o lado humano e saudável. Se eu começar a cuidar do lado humano e saudável aqui, isso aqui vai virar um divã de psicólogo, não tem nada a ver. O fato de você cuidar do lado humano e saudável não quer dizer que você vai ser leniente com o mau comportamento, que você vai endossar a baixa produtividade como líder, em absoluto. Mas você vai se conectar com as pessoas, você vai dignificá-las na sua condição humana e profissional trabalhando para você como líder. E não tratá-las de forma transacional, né? Você é um objeto como se fazia no passado, e começou lá com Taylorismo,
Taylorismo, né? Dividir, né, um processo de produção em partes, né? Cada um faz uma partezinha, vai, passa para outra, e isso persiste até hoje nas escolas. E isso nos comportamentaliza, né, ao invés de nos tratar como um ser holístico. O coaching nosso, por exemplo, a gente se recusa a fazer coaching de performance. Ele vai ter a performance, mas a gente faz o coaching holístico, integral. Enxergar a pessoa na sua totalidade, e não só como um profissional. Ele não vai para o trabalho só na sua condição profissional e tranca a condição de pai, de marido, de filho, de esposa no armário e vai só na sua condição profissional. Ele vai na sua inteireza. E não enxergá-lo na sua totalidade nos parece um trabalho. Ele leva as questões dele no dia a dia, né? Se acontecer alguma coisa durante a noite, não dormiu direito por algum problema, isso vai aparecer no dia seguinte. Exatamente. E se você trata essa pessoa, né, com respeito, com dignidade, e de novo, não quer dizer que eu vou ser leniente ou endossar mau comportamento ou improdutividade, mas eu preciso me conectar, eu preciso conhecer essa pessoa. A gente dizia na minha geração, início de capitalismo industrial e meados de capitalismo industrial aqui no Brasil, não, trabalho é trabalho, vida é vida, né? Como se fosse possível você separar as coisas, você não consegue separar. Hoje nós invadimos a domesticidade, a vida, né, dos nossos colaboradores durante a pandemia e com o trabalho híbrido. Você ouve cachorro, passarinho cantando, você ouve bebê chorando na vida de um colaborador seu. Como não tratá-lo, né, na sua totalidade? Como não enxergá-lo, né, nessa totalidade? Exato. Né? Se eu estou invadindo a vida privada dele, então hoje muitas organizações falam, né, da experiência do colaborador. A experiência do colaborador já se tornou insuficiente. Eu preciso me preocupar com a vida do meu colaborador. Porque eu invadi a vida dele nesses últimos 4 anos, né, em decorrência da pandemia e das reuniões online que continuam, né, no trabalho híbrido. Mudou, você acha, você enxerga essa coisa do trabalho híbrido hoje como muitas empresas querendo voltar para o esquema antigo? Você acha que isso tem futuro? Não? Vão voltar? O que você está enxergando? E o impacto que isso tem nas relações das empresas? Eu acho que o impacto é negativo, de não voltar. Não voltar. Entendo também que em cidades complexas como a nossa, né, o deslocamento geográfico, né, é tão complexo, tão dificultado, né? Entendo que há argumentos para a gente defender o trabalho em casa. Eu tenho estudado as várias pesquisas sobre a produtividade no trabalho em casa e a produtividade no trabalho no escritório. Você não chega a conclusão nenhuma. Nenhuma. Você tem defesas de ambos os lados. Agora eu vou para um outro ângulo, Paulo. Eu vou para o ângulo da nossa biologia, enquanto formos seres biológicos, né? Nós somos hipersociais. E a gente se isolar em casa, perder aquele cafezinho, perder aquele happy hour com os colegas, eu acho a fofoquinha básica. É uma grande perda. É uma grande perda. Sim. E para determinadas funções, como inovação, você ter uma conversa difícil, você fazer um feedback difícil para alguém, não tem substituto. Não tem. Fazer olho no olho. Eu acho que os grandes, eu posso falar isso, assim, mas acho que todo mundo, alguém pode falar a mesma coisa. Acho que os grandes avanços que a gente teve foram quando a gente estava dentro da empresa, e quanto maior a empresa, maior essa troca, né? Exatamente. Eu lembro exatamente quando uma empresa grande que eu peguei a primeira vez, assim, com 20 pessoas ao meu lado, foi uma transformação gigantesca, né? De ver as diferentes experiências que as pessoas tinham. Eu não sei aquilo que o cara sabe, vou me aprofundar, vou tentar saber. Né? E essa troca é tão saudável, essa conexão é saudável, né? E na nossa empresa, na Kronberg, a gente tem 3 dias no escritório e 2 em casa.
se você fizer 100% no escritório, a gente não consegue os talentos hoje. É impressionante, né? A primeira pergunta que fazem é... Gostei disso aí, Carlos. Vou mandar meu currículo para você, tá? Posso trabalhar de casa? É isso? 3, ficar 2 em casa. Quero trabalhar com você. 3 no escritório e 2 em casa. Por mim, seria 100% no escritório. Mas você teve que olhar o lado humano. Eu tive que olhar, talvez algo mais objetivo ainda, né? É o fato de você não conseguir talentos hoje. Eles não aceitam. Ah, tá. Se você fosse falar assim, não, obrigatoriamente tem... Tá bom, não... obrigado, até logo. Não tem 1, não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem. Não vão nem para a entrevista. A pandemia ensinou isso? A pandemia e esse movimento, né? Eu acho que há um movimento na sociedade, né? Que levou o pêndulo totalmente só para direitos, né? E a gente está se esquecendo que não se constrói prosperidade só baseada em direitos. Nem em família, nem numa empresa, nem em um país. Só baseado em direitos, nós não vamos construir uma sociedade próspera. Nós precisamos da reciprocidade, da mutualidade. E isso a gente tem que ensinar em casa, com os nossos filhos. E a gente protege tanto os filhos, né? Só direito, e esquece de cobrar. E é difícil mesmo, né? O amor é tão grande que a gente tem dificuldade em cobrar as responsabilidades pelos seus erros, né? Mas isso tem consequências. Consequências dramáticas que a gente está pagando o preço hoje. Muito bom, hein? Aprendi muito aqui hoje, senhor Paulo Tadeu. Eu estou aqui animado. Acho que você vai mudar de vida agora. Eu tenho certeza que aquela tua preocupação inicial... Você não vai ganhar mais dinheiro, mas você vai prosperar. Vou prosperar. Não, eu aposto muito no Aldrin. Obrigado, hein, Paulo? Só você, meu Paulo. Muito obrigado. Muito bem, então, as pessoas têm que ficar ligadas então, em inteligência emocional. Então, Carlos Aldan. Não tenho dúvida disso. É o grande fator que vai diferenciar as pessoas a partir de agora. É isso. Um líder inspirador não consegue ser inspirador sem as competências emocionais. Não vai ser a competência técnica dele, claro, ou o alto QI dele que vai inspirar alguém. E hoje ninguém segue alguém que faz o que faz pelo patrimônio, pelo status, pela carreira. Obedece muitas vezes por necessidade, conveniência e medo, ou tudo de uma vez, mas não porque admirem essa pessoa. E a pessoa que desenvolve a inteligência emocional vai ser empática, ela tem condição, independentemente do nosso nível genético de empatia, a gente consegue aprender todas essas competências. Consigo fortalecer minha empatia, consigo detectar e construir meu propósito, e o propósito é a competência que potencializa as outras 7 na nossa metodologia. É de uma força incomensurável e é uma arma fundamental da liderança inspiradora. Um líder que faz o que faz por algo maior do que ele, não só pela carreira, não só pelo status ou pelo patrimônio, ele angaria ao seu redor as pessoas desejosas em emprestar o que elas têm de mais precioso para ele, que é o tempo e a energia delas. Esse é o propósito da sua empresa? Esse é o meu propósito pessoal e da empresa. Muito bom. Muito bom. Gostei. Eu vou mandar comprar 6 livros desse aí, Paulo. Vou mandar para vários ex-chefes que eu tive. Aprende um pouquinho. Aprende aí, seu animal. Ou quer dizer, aprende aí, seu chefe. Seu chefe, você tem muito potencial. Você tem muito potencial escondido. Agora é meio tarde, né? Mas eu acho que ele está querendo voltar para alguns lugares aí. Não, se eu tivesse, eu não ia mandar um bilhete que eu estou imaginando aqui. Muito legal, Carlos. Eu queria agradecer você por essa aula. Na verdade, foi mais que um bate-papo, foi uma aula, acho que para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Obrigado. Eu tenho certeza que a tua conversa, as coisas que você falou aqui dentro vão servir são grandes sementes que você está plantando aí nas pessoas para fazê-las enxergar a vida de uma forma diferente. Esperamos que sim. Que eu bacana. Que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também Muito bom. pelas suas perguntas
Então, nós falamos aqui, então, ó, do livro Prospere com Inteligência Emocional no Mundo em Desordem, o livro do Carlos Aldan de Araújo, está aí nas livrarias, está nas redes, nas livrarias online, como a Amazon, por exemplo, e outras livrarias também. E é uma leitura, realmente, pelo que a gente viu aqui, realmente eu tenho certeza que depois de agora você vai correr, porque a gente precisa disso aqui, a gente está precisando mesmo. Muita tecnologia, muita atenção, e a gente precisa da inteligência emocional. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado. E o recado final fica pro alto. Quem está acompanhando a gente nessa entrevista até agora, por favor, segue a gente nas redes. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Os arrobinhas estão aí na descrição do vídeo. Por favor, também clica no sininho para receber notificações. Dá um joinha para a gente, que cada joinha é importante para a gente continuar produzindo mais vídeos. E se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Manda essa entrevista para aquele chefe que você tem. Ah, é bem lembrado. Fala para ele assistir, ver se ele aprende um pouquinho aqui com o Carlos Aldan. Vai aprender muito, com certeza. Muito legal. Obrigado, Carlos Aldan. Obrigado a você. E a gente se vê no próximo. Valeu, gente. Muito obrigado. Isso é.